Olá! Ao longo dos nossos programas aqui no OAB na TV, nós temos levado a todos um pouco do direito e os seus segmentos. Hoje é o dia de conhecermos sobre o direito bancário, que pode ser descrito como conjunto de regras e princípios especialmente aplicáveis ao conjunto da atividade bancária. Compreende também as normas de direito público que visam a regulação e supervisão da atividade bancária. Em instantes, depois do intervalo, com os nossos convidados de hoje. Até já! Existe uma grande diferença entre aquilo que te faz bem e o que não faz. Por mais que a aparência seja semelhante, o que te faz bem é aquilo que te supre de maneira correta. Já o que não te faz bem se apresenta como bom, mas quando você perceber, pode ser tarde demais. A advocacia é uma profissão séria, com profissionais sérios. Não aceite pessoas que se passem por advogados sem inscrição na ordem, pois isso é crime. Ou pessoas que ofereçam serviços jurídicos em nome de terceiros. Você merece uma boa advocacia, uma defesa qualificada. Você não está sozinho e merece um bom advogado. OAB. Olá! Estamos de volta para o nosso primeiro bloco do programa de hoje, OAB na TV, trazendo como tema o direito bancário. Nós iremos falar sobre o direito bancário em dois assuntos que são comuns e muito pouco divulgados assim nos meios de comunicação propriamente dito. Segundo bloco, eu vou falar sobre o direito bancário no seu crédito rural. E no primeiro bloco, eu estou recebendo aqui o nosso advogado, Dr. Sidney Magalhães Pereira. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, oportunidade que eu gostaria de cumprimentar todos os telespectadores, bem como todos os radioouvintes do programa OAB na TV. E oportunidade também que quero parabenizar o nosso presidente da OAB Minas Gerais, Dr. Antônio Fabrício, bem como o nosso presidente da subseção de Januário, Dr. Marcelo, pela iniciativa desse programa que vem aproximando o meio jurídico de toda a sociedade januarense, bem como de toda a região. Bom, doutor Sidney, só lembrando, é ex-presidente da subseção da OAB Januária e atualmente é membro do Conselho de Disciplina e Ética da seccional em Minas Gerais. Doutor Sidney, nesse primeiro bloco nós vamos falar sobre o direito bancário. E qual é o seu conceito de direito bancário? Nós poderíamos dizer, Carlos, que o direito bancário, ele é descrito como um conjunto de regras e princípios especialmente aplicáveis ao conjunto da atividade bancária. Num sentido mais amplo, compreendendo a recepção de depósitos e empréstimo de fundos e uma série de outros tipos de operações ativas e passivas. Bom, nós vamos para um determinado viés, um determinado segmento aqui, que é assim, é comum a gente ver muito a fraude, o sistema fraudulento bancário. E eu não quero dizer com isso que é o banco que está proporcionando essa fraude, mas acaba por intermediários, a gente já viu isso acontecer. Em nossa região, qual o maior índice de ocorrências irregulares em transações bancárias? Esses, digamos, empréstimos fraudulentos. Carlos, há um grande número de fraudes em nossa região, principalmente de pensionistas junto ao INSS, pessoas que recebem pensão por morte ou são aposentadas. Em certas situações, ao receber a sua pensão por morte, a sua aposentadoria, ele percebe ali que está sendo feito um desconto em sua aposentadoria referente a um empréstimo do qual ele não contraiu. Ele não tem conhecimento daquele empréstimo e só descobre quando vê aquele desconto na sua pensão por morte ou na sua aposentadoria, que vem a trazer prejuízo para esse beneficiário. E é comum que eles percebam que depois de 1, 2, 3 meses, que começam a notar que o
ou não é aquele salário comum que eles recebem, eles acabam dando conta muito timidamente. E como é que esses empréstimos fraudulentos eles são feitos? Muitas vezes, esses empréstimos fraudulentos, eles são feitos por estelionatários. Existem casos de pessoas que se passam até pelo beneficiário, junto às instituições bancárias, inclusive assinando contratos e fazendo procedimento ali para se passar por aquela pessoa do qual ele não é. Então, tanto é verdade que existem alguns casos que quando se ajuiza a ação, se descobre lá um contrato que foi assinado por alguém, muitas vezes com assinatura semelhante à do beneficiário e há alguns casos até com assinaturas bem diferentes, mas são estelionatários que tentam se passar pelo beneficiário. Olha, a gente sabe que tem pessoas, os intermediários, algumas agências que fazem esse tipo de coisa, às vezes a pessoa muito próxima também que acaba fazendo isso, acaba-se no dia a dia descobrindo de tudo. São coisas que você acha não acontece, até que você depara com um fato comum. Não é isso mesmo? Sim. Diariamente, os profissionais do direito acabam sendo procurados e escutam relatos de várias pessoas que se encontram nessa situação, tiveram empréstimos contraídos em suas pensões e em suas aposentadorias. E, em alguns casos, quando o empréstimo é muito grande, às vezes a pessoa tem um desconto muito grande que vem afetar, inclusive, a sua subsistência, o seu dia a dia, porque são valores altos. Quando o beneficiário do INSS, por exemplo, é vítima dessas fraudes junto às agências bancárias, vem o desconto no benefício do beneficiário? Sim, vem o desconto no benefício do beneficiário. E aí? Nesses casos, como é que o prejudicado, como é que o beneficiário do INSS ele pode resolver esse problema dele? A primeira atitude, Carlos, é interessante que essa pessoa prejudicada, que foi vítima de fraude, ela procure a agência do INSS e ali ele tira um extrato dos empréstimos contraídos naquele benefício do qual ele é o titular. Porque ali, quando vem o extrato, consta o início do empréstimo, o valor, a data que foi contraído e a previsão do término do pagamento desse empréstimo. Então, a partir dali, aconselha-se que ele procure um advogado da sua confiança com esse extrato, porque aí o advogado ele deverá ingressar com a ação em juízo de inexistência do débito, reivindicando a inexistência, o reconhecimento dessa inexistência do débito, bem como dessa cobrança indevida no seu benefício, acumulado com danos, indenização por danos morais, pela situação, por todo o constrangimento que aquele cidadão, que aquele beneficiário está sofrendo com aquele ato. Nós sabemos que o judiciário hoje, ele tem uma bagatela de processos que demoram um bom tempo para que se julgue algumas ações desse tipo. Sim. Como é que fica a situação do beneficiário que ele já ganha não muito, o teto não é muito e geralmente tem muitos beneficiários aí que recebem tão pouco que acabam ficando o que sobra para o remédio. Uhum. Como é que ele faz? Pode conseguir uma liminar? Como é que é esse processo? Carlos, normalmente o advogado, o profissional do direito, quando ele ingressa com essa ação em juízo de inexistência de débito, dessa cobrança indevida e pleiteando indenização por danos morais, ele requer uma liminar, uma antecipação da tutela, para que o judiciário possa cessar, através dessa liminar, aquela cobrança indevida. Para tanto, essa pessoa prejudicada tem que juntar extratos comprovando que ele não fez esse empréstimo. E existe um princípio no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Então, se eu estou trazendo à justiça um argumento, eu tenho que comprovar a existência daquele fato. No direito do consumidor, e aí, nesse caso, nessa situação dessa fraude,
o ônus ela é invertida, ela vai para a parte contrária. Por quê? Porque o judiciário visa proteger a parte mais fraca. E nessa relação de instituições bancárias e daquele beneficiário, ela é a parte mais fraca. Então, essa instituição que tem a cópia dos contratos, até porque se é fraude, muitas vezes esse beneficiário ele não teve acesso ao contrato. Então, é feita essa inversão do ônus para que a instituição traga essa comprovação, essa assinatura desse contrato. E aí, com a antecipação da tutela, normalmente se cessa a cobrança desse valor indevido até que se termine o processo. Pelo menos já ameniza essa cobrança indevida, porque acaba essa cobrança trazendo prejuízo muito grande para o beneficiário. É necessário que a parte lesada constitua um advogado para procurar os seus direitos de forma mais correta. O que é comum você para provar, para justificar essa ação em matéria de documentos, extratos, o que pode ser feito no caso da parte lesada? É muito importante que a parte lesada tenha justamente esse extrato que se adquire junto ao INSS daquele empréstimo que foi feito lá indevidamente, os extratos bancários desse valor que em alguns casos que o valor é depositado inclusive na conta do beneficiário, sendo que ele não solicitou aquele empréstimo. Então, esse valor, inclusive, não deve ser mexido quando ele cai na conta do beneficiário, porque, no final, normalmente, esse valor ele é devolvido às instituições bancárias, porque pode se caracterizar, inclusive, enriquecimento ilícito, já que a pessoa não requereu aquele benefício, ele caiu lá, ele vai ter que ser devolvido. O que se vai discutir na ação é a indenização por danos morais, aí é um outro valor, é uma outra situação, inclusive com a cessação dessa cobrança indevida no benefício da pessoa que ora requer essa ação de inexistência do débito. Doutor Sidney, para finalizar, a gente falou muito em beneficiário, empréstimo fraudulento, estelionatário. Vamos definir um pouquinho esses segmentos aí para que não fique nenhum mal entendido, como eu disse no começo, sobre quem fez ou deixou de fazer. Às vezes é uma pessoa tão próxima, às vezes é um intermediário. Como é que você orienta nesse sentido? Olha, Carlos, no Brasil nós temos muitas instituições bancárias sérias. Essas instituições, inclusive, muitas das vezes são vítimas também, porque esses crimes são praticados por estelionatários, por pessoas que utilizam do benefício daquela pessoa que tem uma pensão por morte, que tem uma aposentadoria, mas também tenta ludibriar a instituição bancária. Então, na verdade, sempre é feita esses empréstimos por um terceiro. Então, tanto o beneficiário quanto as instituições, na sua maioria das vezes, são vítimas. É bom esclarecer isso para que não fique nenhum mal entendido. E a nossa intenção aqui é sempre a educação e a proteção do cidadão. Doutor Sidney, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo outras vezes para poder discorrer desse ou outros assuntos que virão aí, com certeza, aqui no nosso OAB na TV. Carlos, a satisfação é toda minha. Eu que agradeço o convite e estou sempre às ordens para, em outras oportunidades, me fazer presente aqui, porque esse programa é um programa que tem atingido muitas pessoas. Tenho escutado muito pelas ruas da cidade que há um grande índice de audiência. Parabéns pelo programa. Fico feliz com isso, em nome da subseção. Muito obrigado. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o segundo bloco do nosso OAB na TV e o tema continua sendo direito bancário. Até já.
Olá, estamos de volta para o nosso segundo bloco do programa de hoje e o tema continua sendo direito bancário. Falamos ainda há pouco com o doutor Sidney Magalhães aqui sobre o direito bancário no aspecto de até preventivo, de tomar cuidado, principalmente as pessoas aposentadas, assim, com menor instrução, que acabam sendo lesadas aí por pessoas mal intencionadas e foi realmente proveitoso todas aquelas instruções que a gente viu aqui, é sempre bom tomar cuidado. Vamos agora para o segundo bloco, tema sendo ainda direito bancário, e eu recebo para tanto o doutor Ademar Ribeiro Afonso, seja bem-vindo ao nosso programa. Agradeço a oportunidade que me foi oferecida, agradeço ao AB na pessoa do doutor Marcelo Gonzaga, e dentro das minhas limitações estou inteira disposição. Olha, muitíssimo interessante para nós que vivemos numa região onde a seca predomina durante praticamente todo o ano. E o produtor rural tem, assim, prejuízos enormes. E é comum a gente ver as lamentações dos produtores rurais aqui na nossa região. E o direito bancário, ele é um assunto extremamente extenso, mas hoje a gente pegou esses dois segmentos porque a gente quer atingir exatamente essas duas classes. E agora eu vou para o produtor rural. Doutor Ademar, como e quem opera o crédito rural aqui na nossa região norte mineira? Na verdade, o crédito rural aplicado no norte de Minas Gerais tem as benesses que goza a área da Sudene, porque nós estamos dentro da área da Sudene. E o crédito rural, na verdade, é um instituto relativamente novo, foi regulamentado no sistema jurídico brasileiro em 1964, através da Lei 4.995 de 64. Posteriormente, foi feito o Decreto-Lei 167, que regulamentou os títulos de crédito rural. E, por último, a Lei 8.171, que é a conhecida Lei Agrícola. Essas agências bancárias que atendem aqui a região, eles atendem o produtor a contento? Atendem. Na verdade, todas as agências do município de Januário estão vinculadas, estão credenciadas ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Entretanto, o que a gente observa é que nem sempre essas agências bancárias seguem à risca as leis de regência do crédito rural. Um dos exemplos mais claros que a gente tem é que o crédito rural ele tem o benefício de estar isento de taxas, estar isento daqueles encargos que tem o crédito rural normal. E as empresas e as instituições bancárias, na maioria das vezes, elas não vêm cumprindo isso, o que significa um grande prejuízo para o proprietário rural. Nós temos, assim, uma extensão de empréstimos de todos os níveis para a população. Essas vantagens que o senhor citou aí agora para o produtor rural, quais são elas? A primeira vantagem que o produtor rural tem é porque, independente de qualquer lei específica, nós temos um manual de crédito rural, que é uma espécie de bíblia do sistema de crédito rural brasileiro. Todas as vezes que o produtor rural tiver insucesso na sua produção, ele deve comunicar ao banco e ele automaticamente já tem uma prorrogação por 2 anos das suas dívidas, desde que ele consiga provar que ele foi vítima ou de excesso de chuva, ou de falta de chuva, ou de praga, uma razão contra a vontade dele que ele teve a lavoura dele perdida. Evidentemente que o produtor, quando ele vai tomar esse empréstimo, a gente até é comum escutarmos aí, tem o fiscal do banco, ele tem que ir ver se é produtor, tem os documentos, se enquadra em todas aquelas vantagens, aquelas regras que o banco estabelece, não é isso mesmo? Para poder retirar o empréstimo e a partir daí seja feita a vontade da natureza, né? Isso, realmente. Inclusive, essa questão da fiscalização, a maioria das pessoas interpretam mal, porque as pessoas não gostam de ser fiscalizadas. Mas, na verdade, a fiscalização, ela é uma obrigação do agente financeiro e ela é uma grande vantagem para o produtor, que é a única forma que ele tem do próprio parceiro dele verificar por que a operação dele foi inexitosa.
e conceder a ele o prazo automático que o Manual de Crédito Rural permite. Qual sua visão geral sobre as perspectivas de crédito rural, isso de uma maneira mais ampla? Brasil. Caso veja telespectador, nós vivemos hoje um mundo, uma população mundial de 9 milhões de habitantes. Imagina você essa população mundial com um consumo per capita de 1 quilo de comida por dia. A gente pode até imaginar, 1 quilo de comida é muito para uma pessoa, mas a produção rural, ela não vai só no prato do cidadão, ela não vai só no prato das pessoas, ela vai para a indústria de alimentos, ela vai para a indústria farmacêutica, ela vai no ramo da energia, ela vai para todos os ramos da atividade humana. Então, pense você, algumas partes do mundo, a América do Norte, a Europa, ela não tem como mais se expandir, né? Ela não tem mais território, ela não tem mais onde chegar, está no nível máximo de tecnologia. Então, esse pessoal tem que escorregar cá para a América do Sul, que é onde tem terras disponíveis, e o crédito rural cada vez mais deverá ser demandado. E para ele ser demandado, na nossa visão, ele precisaria de influência política, ele precisaria de influência classista, né? Eu citaria como exemplo, nas cidades interioranas e mesmo nas capitais também, você vê, chega nas agências bancárias, está aquela fila imensa das pessoas para tratar do mesmo assunto, quando ele podia ter uma organização de classe que respondesse por ele isso aí. Ainda temos mais uma coisa interessante nisso. O Poder Judiciário, todos nós sabemos, cada dia é um Poder Judiciário mais caro. Os sindicatos, eles são substitutos naturais dos seus membros. Então, por que, quando tiver essas demandas judiciais, em vez delas ser feitas pelo produtor, por que não seriam feitas pelo sindicato da sua categoria? O senhor tocou no Poder Judiciário aí. Pode haver um litígio, descumprimento da parte ali pelo produtor ou até pela agência bancária. A sua visão sobre o Poder Judiciário nessas ações do crédito rural, especificamente aqui para nós, Minas, norte de Minas, onde a gente está vivendo, onde a gente vai alcançar aí os nossos ouvintes e telespectadores. Por acaso, ela é uma situação meio tormentosa, sabe? Porque o estado de Minas, ele é o mais conservador com relação ao julgamento das ações sobre crédito rural. Por mais que os operadores do direito tenham esforçado, nós não chegamos ainda ao nível de Goiás. E olha bem que Goiás é um estado que ele não tem crise não, ele não tem crédito beneficiário, não, ele é o crédito rural comum para todo mundo, mas o Poder Judiciário ele é atento a esses abusos que as agências bancárias cometem. E aqui em Minas Gerais, infelizmente, o Poder Judiciário ainda é muito tímido no julgamento dessas ações. Ele não conseguiu diferir ainda que o crédito rural é específico, tem lei de regência específica para ele. E, no entanto, ele está julgado como as ações de crédito comercial normal, praticamente. Para fechar, eu vou voltar num assunto que a gente até falou durante a nossa conversa aqui, mas eu vou voltar nele. A gente vive numa região que antigamente os produtores, o homem do campo, esperava as águas. Tinha a época das águas, ali de novembro até março era uma época boa de chuva, era a época de se preparar, plantar, e aí tinha a época de colheita. Isso hoje não é tão previsível assim. A gente vive em época em que o próprio homem acabou maltratando a natureza e a gente tem uma época aí que dá uma chuva desenfreada, mas a gente passa a maior parte do tempo sem água, sem chuva. Sobretudo o homem do campo sofre muito com isso porque não faz o seu plantio de acordo. A sua visão sobre isso, juridicamente falando, porque a gente é uma região que se fala muito assim, agropecuária, mas a gente não tem essa produção toda e nem essa criação toda, em função exatamente disso. Como é que o senhor vê tudo isso, já que o produtor é obrigado, por não ter um crédito próprio, de recorrer às agências bancárias?
Na verdade, o crédito rural, ele vai ser cada dia mais necessário e cada dia mais difícil de operar. Então, a sugestão que a gente tem é que os produtores rurais se unam para discutir as suas necessidades. Nunca aceita a instituição rural cobrar dos seus financiamentos taxas à parte, porque elas são proibidas, eles não podem fazer isso. Normalmente, quando a gente conversa com o produtor, ele já fala, olha, mas se eu não fizer isso, o banco não me financia, porque ele não conseguiu descobrir ainda a força que ele tem. Porque o banco precisa emprestar, ele precisa do dinheiro para a atividade dele, mas o banco precisa aplicar os recursos que ele tem também. Ele tem a obrigação de aplicar bom percentual dos seus recursos livres na agricultura e tem metas para cumprir com os planos de desenvolvimento regionais, dos quais eles são gestores e precisam de aplicar esse dinheiro. Então, o produtor rural ele tem que ficar atento para essas necessidades. Então, o produtor, ele tem que ficar atento às taxas que são cobradas, né? As taxas que são cobradas, todas as vezes que o gerente disser que vai cobrar, ele diz que não aceita. Pronto. Doutor Ademar Ribeiro Afonso, muito obrigado. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, embora curta, foi de uma imensa contribuição para o produtor, que cada vez mais que ele ouve, que ele lê, que ele estuda, se capacita, porque a educação, no homem do campo ou em qualquer segmento, ela é fundamental para a transformação, para o sucesso, e aqui não poderia ser diferente. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e já deixar o convite aí para que outras oportunidades nós possamos dar prosseguimento a essa conversa, se necessário. Eu que agradeço e vou estar sempre ao interdispor. Interdispor da OAB, interdispor da TV, interdispor de todos que me ouvirão em futuras oportunidades. Obrigado. E assim nós terminamos o programa de hoje, OAB na TV. Agradeço a atenção de todos. Lembrando que você poderá rever esse programa no site da Alternativa FM, da TV Norte, porque ficam lá todos os programas que nós já gravamos. E daqui a 15 dias nós estaremos de volta com um tema inédito para você. Um grande abraço e até lá.